Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje trazendo um novo tema para o conhecimento geral, tema que eu já falei em outras vezes sobre as profecias, já falei sobre as profecias de Edgar Cayce em vídeos anteriores, sobre as profecias de Nostradamus e também sobre as profecias de dos maias. E hoje, então, voltando ao tema, trazendo mais informações de interesse geral, bastante interessantes, que separei para vocês sobre esse assunto tão polêmico, tão interessante, que sempre causa um certo temor nas pessoas, faz as pessoas terem algum tipo de até pânico, conforme a pessoa, pelo medo do futuro, pelo medo do que virá, aquilo que poderá vir. Então, pegando uma definição que eu achei interessante no livro Glossário Esotérico do Trigueirinho e comentando com vocês, onde profecia ele coloca como instrumento do despertar da consciência humana para o propósito da evolução e para leis regentes do universo e da vida. Sua função ao desvelar situações futuras é impulsionar a humanidade a mudanças de comportamento e a sintonia com as leis superiores. Efetuadas as mudanças e estabelecida a sintonia, o que foi profetizado não precisa concretizar-se. Uma profecia autêntica provém de níveis profundos da consciência supramentais e deve ativar nos seres humanos núcleos internos que os levem a reconhecer o que ela aponta. Então vocês veem aqui que, conforme é colocado como definição de profecias, elas são, na verdade, um instrumento para alerta à humanidade de possíveis mudanças que possam ocorrer para essa humanidade. Então não quer dizer que elas vão acontecer e que são certas as suas consequências, mas como sendo um alerta para a humanidade, as profecias terminam sendo uma ajuda que o plano superior dá para o ser humano para ver se o ser humano muda da maneira de viver, da maneira de pensar, da maneira de analisar as suas próprias vidas e buscar um estímulo evolutivo maior. Então, uma profecia autêntica provém de níveis profundos da consciência supramentais e deve ativar nos seres humanos núcleos internos que os levem a reconhecer o que ela aponta. Então é justamente isso, é a necessidade de fazer com que o ser humano se desperte no seu âmago e, quem sabe, venha a mudar. E continuando diz, não é perpétua, pois diz respeito a conjunturas que se vão atualizando. O estímulo transmitido por uma profecia tem origem em núcleos cósmicos encarregados da aplicação da lei evolutiva. Então, lembrando também o vídeo que eu gravei, se vocês não viram, eu sugiro que assistam os vídeos anteriores que eu falei, dos 2 vídeos que eu gravei sobre as profecias de Fátima. E lá eu coloco que foi um ser, uma hierarquia, que o catolicismo passou a chamar de Nossa Senhora de Fátima, que se manifestou naquela ocasião para aquelas 3 crianças, para alertar a humanidade de que, se não se modificasse, poderiam ocorrer N catástrofes ao longo da história da humanidade, daquele período, que foi em 1917 em diante. Assim como outras profecias que vieram depois, profecias que vieram antes, profecias colocadas inclusive por Jesus de Nazaré,
o mestre dos mestres, que também alertou a humanidade e que depois eu também vou colocar algumas que ele mencionou. Então, continuando na definição de profecia, é colocado assim: não obedece à ordem cronológica, mas constitui-se de modo desconhecido para a mente analítica, de impulsos interligados. Assim, um mesmo oráculo pode cobrir grande vastidão de tempo. Então, provavelmente, o plano superior não dá nenhuma importância a datas, a anos, porque eles não seguem o calendário que nós aqui no plano físico seguem. O calendário deles é cósmico. E é claro que uma mente analítica, uma mente meramente racional, não vai entender uma coisa que está sendo falada sobre o futuro e que está no nível mais intuitivo, uma coisa que ainda não aconteceu, portanto é abstrato. E assim ele coloca também: um oráculo pode cobrir grande vastidão de tempo. Ele se refere então aos pontos onde as hierarquias interferem de forma benéfica para inspirar o ser humano. E continuando, ele diz: o valor de uma profecia está em sua transcendência, que é desvelada pela intuição. Vidência não é profecia, mas apenas registro de imagens dos planos sutis. É interessante essa definição que ele dá de vidência, ou clarividência, porque realmente é uma grande confusão das pessoas. E é claro que numa profecia, em fatos que estão para acontecer no futuro, os amigos maiores, as hierarquias, mostram para aquela pessoa que está naquela sintonia de futuro, o profeta, que coisas poderão acontecer. Então ela vai ver imagens, vai ver símbolos de coisas que estão por vir, e muitas coisas a pessoa não entende, como aconteceu com Nostradamus, porque eram cenas que estavam muito além daquilo que ele entendia lá na época de 1500 e pouco. Então a profecia inclui a união da consciência do indivíduo com a essência do que é transmitido. Traz-lhe clareza e elevação, dá-lhe o poder dos que sabem da verdade. São bem difundidas as profecias acerca do chamado final dos tempos, na realidade, término de um ciclo planetário e cósmico e advento de outro, mais sutil. O ser humano precisaria substituir o descaso por profecias ou o temor a elas pela firme decisão em se transformar e em colaborar na evolução. Então, justamente, em vez do ser humano ficar com medo daquilo que pode acontecer no futuro, a humanidade toda deveria já há muito tempo estar empenhada em se elevar, em sintonizar com os níveis superiores e ver o que pode cada ser se transformar para melhor, e ao somatório de cada ser se transformando para melhor, resultará numa coletividade melhorada, mais sintonizada com os níveis superiores. Então, esse é o objetivo verdadeiro da profecia. E continuando, ele diz: desfaz dificuldade. Aliás, a visão profética autêntica é transmitida ao eu consciente pela mônada, seja captada por ela mesma, seja por hierarquias. Então, as hierarquias maiores sempre passam a informação primeiro para a mônada do indivíduo, daquele ser que seria o profeta, que seria o médium receptivo da informação, para a mônada dele, para a sua essência, e depois vai descendo de corpo em corpo, da mônada para o corpo átmico, para o corpo búdico, depois para os corpos inferiores, que é o mental superior, o mental inferior, o corpo astral, até chegar no cérebro físico. Então esse é o processo que flui nas profecias. E
Continuando, diz: aos que são instrumentos de contato com realidades subjetivas e de revelações proféticas, a fé e a humildade são imprescindíveis. Bastante importante também essa colocação, porque a fé em uma força superior, em estar sendo conduzido por uma força superior, de estar sendo esclarecido por uma força superior, e a humildade de se colocar na sua posição de mero observador, de mero captador dessa informação, que poderá ser passada mais adiante para toda a humanidade. E continua dizendo aqui: o que é percebido internamente corre o risco de ser deturpado pelo próprio psiquismo, como se vê na quase totalidade dos que se intitulam profetas. Isso é uma coisa que também eu já coloquei em outros vídeos sobre a mediunidade, onde a mediunidade, se a pessoa não está realmente dentro desse aspecto de fé e de humildade, se a pessoa não está dentro de um estado de elevação, com certeza a mente dela, o ego dela e o cérebro físico irão deturpar essas informações e vão distorcê-las, vão mistificá-las. E continua aqui dizendo: um profeta autêntico é arauto dos mundos internos, sábio no silêncio e prudente nas palavras, compreende o mistério dos tempos e tem acesso a reinos imutáveis, onde o ontem e o amanhã se fundem no eterno presente. Revela o que nesses reinos está realizado. Então, o conceito que nós temos de passado, de presente, de futuro, na verdade é algo bastante limitado, porque esse conceito todo vem a se manifestar de outra forma, onde a realidade dos fatos do passado com o presente e o futuro se tornam juntas, unidas, num tempo contínuo só. Então, a ideia que nós temos de espaço-tempo nos planos superiores é bem diferente, é bem mais amplo. Por isso que essas pessoas, chamados médiuns, conseguem acessar essas imagens, conseguem acessar essas informações e, com isso, passar a algo superior que vem como uma inspiração para alertar a humanidade diante daquilo que possa acontecer no futuro, se a humanidade não se modificar, se a humanidade continuar a trilhar aquele caminho negativo, aquele caminho errado, aquele caminho materialista, exclusivamente materialista, sem buscar uma evolução, sem buscar uma transcendência. E aí, com isso, eu separei aqui para vocês alguns trechos de profecias, onde Mateus escreveu que Jesus disse: então, depois da batalha de Armagedon e da perturbação dos astros, aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, se referindo provavelmente a Jesus, a hierarquia máxima do planeta, aquele que se manifestou há mais de 2000 anos atrás e que trouxe leis superiores para a humanidade poder evoluir de uma forma mais acelerada. Um outro trecho de João, no Apocalipse, se referindo à batalha final de Armagedon, disse: sobre a última batalha chefiada por Gog, que seriam os líderes trevosos, no fim dos anos, no fim dos dias, contra Jerusalém, que simboliza o bem, que simboliza a evolução, os europeus, asiáticos, africanos, contra toda a ideia sobre Deus, que seria o materialismo, todos se concentrarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon.
E houve vozes, trovões e relâmpagos, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. E a grande cidade se partiu em três, e as cidades das nações caíram. E toda a ilha caiu, os montes não foram mais vistos. Então aqui uma referência clara a esse terremoto devastador que poderá acontecer, e se referindo também a uma grande cidade, provavelmente uma grande, não necessariamente uma capital, mas uma grande metrópole, e cidades das nações caíram, e toda a ilha caiu. O que está numa ilha, né? Que grande cidade que está numa ilha? Eu particularmente identifico como podendo ser a própria Inglaterra, Londres. Mas claro, não somente, né? Mas aqui se referindo à ilha que caiu, né? E caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras grandes, e os homens blasfemaram. Então a grande chuva de pedras grandes, provavelmente se referindo à queda de meteoros, que poderão acertar, atingir a terra, atingir as cidades, atingir, enfim, a humanidade. Uma grande nação e um grande mal virá das regiões do norte. Um povo grande e poderoso como nunca houve irá saltando sobre os cumes dos montes, provavelmente se referindo aos aviões, fazendo estrondos, a terra tremerá, abalar-se-ão os céus. Sei, talvez essa parte aqui se refira justamente a quando fala em a grande nação e um grande mal virá das regiões do norte, quem sabe se referindo à Rússia, invadindo a Ucrânia, gerando toda essa guerra que hoje presenciamos há mais de ano. E continuando diz: e todas as tribos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, provavelmente fazendo alusão também às naves dirigidas, comandadas pelos grandes seres, as hierarquias, com poder e grande glória. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, mas unicamente meu Pai. Então as pessoas seguidamente se vê, lançam interpretações e profecias que vai ocorrer no fim do mundo, o fim da humanidade no dia tal, no ano tal, e realmente isso aí é um dos indícios de mistificação, de mentira, porque realmente o plano superior não está nem um pouco preocupado em falar de dia, de hora, nem de ano. Simplesmente o que está por vir, virá, acontecerá. E continuando diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugiu a terra e o céu, e atribuiu-se o livro da vida, e houve o julgamento dos homens, cada um segundo suas obras. Essa, provavelmente, esse parágrafo se refere justamente ao julgamento do karma de cada ser, né? Onde os seres poderão continuar aqui na Terra, numa Terra melhorada, modificada, ou serão expurgados devido aos seus atos negativos, devido à maldade gerada. Então, para dar exemplo para vocês sobre o que é as profecias tão faladas, temos aqui outro trecho de Zacarias que diz: a invasão dos fins dos dias sucederá, haverá grande tremor sobre a terra, tremerão diante da minha face, no caso Jesus falava, os peixes do mar e as aves do céu, os animais e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios cairão,
e todos os muros cairão em terra. Haverá peste, sangue, chuvas abundantes e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Então vejam bem que interessante, haverá peste, quantas doenças hoje em dia acontecendo, atingindo a humanidade, fazendo as pessoas desencarnarem. Haverá sangue, muitas guerras, muita violência, chuvas abundantes. Estamos vendo no planeta inteiro inundações em vários países do planeta, países como a Arábia Saudita, que nunca chovia e agora, de uns tempos para cá, tem tido constantes inundações. Mas não só a Arábia Saudita, que inclusive no Brasil. Grandes pedras de granizo também. Quem acompanha as notícias pela internet sabe que está cada vez mais constante as chuvas de granizo com pedras enormes, que inclusive não faz muito tempo matou algumas pessoas, não me lembro em que local, onde pedras enormes caíram. E fogo e enxofre, isso provavelmente se referindo aos vulcões, que também tem aumentado as erupções vulcânicas nos últimos tempos, se referindo ao fogo, às explosões dos vulcões, ao magma que os vulcões expelem. E continuando, diz: nos montes de Israel, ou seja, se referindo ao bem, cairás tu, os seres trevosos, com todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Então aqui, se referindo evidentemente a que os exércitos tentando, numa guerra constante, tomar conta do planeta, tomar conta de toda a estrutura do planeta, terminarão com todas as suas tropas caindo, e os povos que estão contigo, ou seja, todas as pessoas que apoiam essa mentalidade, esse estado de agressividade. E será em toda a terra que duas partes dela, dessa humanidade, serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, provavelmente se referindo a energias superiores que trabalharão nessa humanidade voltada para o bem, que é uma coisa que já acontece desde a década de 90, esse trabalho de energias superiores para ajudar, para sutilizar todos aqueles seres voltados para o bem. E continua dizendo, Jesus continua dizendo: e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: esse é meu povo, e eles dirão: ó Senhor, o Senhor é o meu Deus. Então fica aqui evidente, para quem conhece esse lado das energias, do trabalho que os amigos maiores estão fazendo, é bem evidente a purificação, ou seja, a elevação das energias, que inclusive o aumento da ressonância Schumann, da frequência do planeta. Também tem um vídeo mais velho que eu gravei, onde eu falo da mudança do planeta, da frequência do planeta, das frequências Schumann. Em outro trecho de João, no Apocalipse, diz: houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro e a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então aqui podemos interpretar, quem sabe, além de um grande terremoto que atingirá todo o planeta, ou quase todo o planeta, ventos fortes que abalarão a natureza e a humanidade, como os furacões, que também está cada vez mais constante, e os tornados,
continuando diz, e o céu retirou-se e os montes e as ilhas moveram-se dos seus lugares. Dando a entender que a modificação vai ser bastante grande. E os reis, os ricos e os poderosos se esconderão nas cavernas e nas rochas dos montes e dirão, temos que nos esconder porque cai sobre nós a ira do Senhor, porque está acontecendo o grande dia de sua ira, ou seja, da mudança que Jesus falou para a humanidade que viria por necessidade de evolução. Então, de qualquer forma, o planeta vai passar por mudanças que vão modificar a natureza do planeta, as características do planeta. Agora, a gravidade dessas mudanças, como vai acontecer, sempre ficou a critério da humanidade ser uma mudança sofrida ou não. Continuando, diz, na nova e santa Jerusalém, ou seja, no novo planeta, não haverá mais noite. Os homens escolhidos não necessitarão de sol nem da lua, porque o Senhor os ilumina. Ou seja, não existirão mais necessidades externas, materiais, para o ser humano existir num novo planeta renovado. E em outro trecho o apóstolo Pedro diz, o céu e a terra, que ora existem, serão guardados pelas palavras e reservados para o fogo. No dia do juízo desaparecerão os homens cruéis. Mas, como um ladrão, virá o dia do Senhor, no qual passarão os céus com grande estrondo, e os elementos com o calor se dissolverão, e a terra e todas as obras que há nela serão queimadas. Mais um trecho se referindo a mudanças graves na estrutura do planeta, né? E no sistema de vida materialista. E outro trecho de Paulo de Tarso diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar Jesus nos ares. Todo olho o verá e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, mais uma evidência, né? Os que morreram em Cristo, ou seja, os que despertaram para uma evolução maior, por um amor maior, ressuscitarão primeiro, ou seja, já despertaram antes para essa realidade maior. E depois, os que ficarem vivos, os que permanecerem encarnados, com todas essas transformações no planeta, serão arrebatados com eles, ou seja, serão resgatados, a operação resgate, que as naves dos centros intraterrenos, as colônias espirituais, realizarão esse resgate dos seres que estão num nível de evolução maior, que estão mais despertos nessa humanidade encarnada. E nas nuvens para encontrar Jesus nos ares, ou seja, para encontrar, claro, o governador do planeta, o dirigente do planeta, a hierarquia máxima do planeta, junto com todos os seres, hierarquias maiores, nossos mentores, mentoras espirituais. E claro, todo olho o verá e todas as tribos da terra se lamentarão, porque com certeza todo aquele ser que não despertou, todo ser materialista, que continuou só focado no materialismo, só focado no ego, no cultivo da densidade, vai lamentar ter perdido tempo, ter perdido o próprio mundo material, que tanto dava importância, ou que tanto dá importância. E outro trecho diz, ainda tenho coisas para vos ensinar, mas vós não as podeis agora compreender, falo-vos por parábolas, dia virá, porém, em que vos falarei claramente. Isso é evidente, né? Mais de 2000 anos atrás, quando essa grande hierarquia se manifestou, diante do primitivismo daquele povo, muita coisa não podia ser falada. E hoje em dia,
como é explicado muita coisa, inclusive no livro dos Espíritos, que foi compilado por Allan Kardec, no século XIX. Ali explica muita coisa sobre o que é a vida, o que é a evolução, muito interessante mesmo para quem não seja espírita, muito interessante ler porque é bem esclarecedor. E ali se manifestou inclusive o Espírito da Verdade, que ajudou a intuir o Allan Kardec, que o Allan Kardec fazia as perguntas, esse Espírito que se intitulou o Espírito da Verdade, que inclusive na época de Jesus ele mencionou que viria esse Espírito com esse nome para trazer essas informações evolutivas para a humanidade. E Jesus ainda disse: se vos falo das coisas da terra e não me acreditais, como me acreditaríeis se vos falasse das coisas do céu? Então, realmente, né, se falando sobre fatos materiais, do mundo material que a humanidade conhece, a humanidade não acreditou naquela época e ainda não acredita. Imagina se essa grande hierarquia, o mestre dos mestres, falasse em coisas mais avançadas naquela época, como física quântica, para explicar os mecanismos do universo, né? E aqui Malaquias, que foi o profeta anterior a Jesus, no Antigo Testamento disse: eis que está por vir o dia que será igual a uma fornalha acesa. Todos os soberbos e todos os que obram a impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará. Então é isso. Vários exemplos de trechos proféticos que Jesus passou para os seus discípulos e que foram registrados e também depois, como eu disse, através de outros seres que captaram essas informações de hierarquias que vieram avisar a humanidade para se transformar o quanto antes. Independente de quando será e com quem será, em que país será mais atingido do que o outro, eu acho que é muito importante cada um de nós nos elevarmos constantemente, todos os dias, focarmos em coisas transcendentes, continuar vivendo a vida material, cumprindo as nossas obrigações, mas principalmente colocarmos o foco nessa evolução interna de uma forma bastante dedicada, bastante consciente, com um objetivo maior, para que quando chegar essas transformações que inclusive já estão aí se manifestando, mas que vão se tornar cada vez mais intensas, não venham a pegar nenhum desprevenido. Então é isso que eu queria colocar para vocês. Lembre-se de dar o like para divulgar o meu canal, se inscrever no meu canal se gostaram, e até o próximo vídeo, onde trarei outros assuntos interessantes sobre a espiritualidade. Até mais, até a próxima.